Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui, diretamente do Estúdio Móvel, para o primeiro vídeo da leitura da introdução do livro 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari. Todo mundo conhece como Harari. Ele escreveu outros livros, né? Esse aqui é o terceiro dele. Ele escreveu o Sapiens, que ele conta uma breve história da humanidade. Não é tão breve assim, o livro tem um calhamação, né? 500 páginas, se não me engano, entre 400 e 500 páginas, muito bem escrito, gosto muito da escrita dele, da maneira como ele escreve. Vejam que o meu ponto de vista aqui é o ponto de vista da estruturação do texto, tá? Depois, ele escreveu o Homo Deus, que ele conta o futuro da humanidade, então ele está fazendo um exercício de futurologia. E aqui ele dá uma forçadinha de barra, né? Coisa leve, mas ele força um pouquinho a barra. E nesse livro aqui, ele se compromete a olhar para o presente. Então, ele vai olhar para o tempo atual que nós vivemos. Beleza? Vamos à leitura. Introdução. No mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Então, veja aqui que a primeira afirmação dele é essa, né? Você tem que ter clareza do que você está lendo e das informações que você consome. Voltando. Em teoria, eu estou olhando para baixo porque eu estou lendo o livro aqui no meu tablet, tá, pessoas? Em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade, mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Muitas vezes, nem sequer percebemos que um debate está acontecendo, ou quais são suas questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças, cuidar dos pais idosos e assim por diante. Infelizmente, a história não poupa ninguém. Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, porque você está ocupado demais alimentando e vestindo seus filhos, você e eles não estarão eximidos das consequências. Isso é muito injusto. Mas quem disse que a história é justa? Agora uma pausa aqui. Tá, vocês perceberam que ele está começando o livro com um imperativo, né? A história acontece independente da sua vontade ou não, ou independente da sua mesmo, tá? Da sua atenção a ela. E por que é difícil ter clareza, né? Porque nós estamos num mundo inundado de informações, ou seja, eu tenho 41 anos hoje. Hoje é dia 16, né? Deixa eu pegar aqui, não, 16 não. Deixa eu pegar o dia aqui. Pera aí. Eu perdi a noção do tempo. Dia 19 de maio de 2026. E eu cresci num mundo sem internet. Então, ao longo do tempo, quando eu era estudante, o problema era acesso à informação. E hoje nós temos excesso de informação. Então, todos os jovens atuais têm uma grande dificuldade em filtrar o que é informação verdadeira ou relevante de informação irrelevante. Isso é um enorme problema. Por meio de todos os parágrafos, ele repete esse problema de diversas maneiras diferentes, tá? Esse é um problema dos jovens. Mas há outros problemas aqui que ele vai citar. As pessoas estão realmente muito ocupadas para se ocupar de coisas gerais, né? Ele vai falar muito disso aqui. Então a gente tem que prestar sempre atenção, né? Ele está tentando falar com a média da população. O que seria a média da população? Vamos pensar na nossa população brasileira, tá? Ele está olhando para o brasileiro médio, aquele brasileiro que não tem grandes informações, não tem muito tempo para filtrar as informações necessárias para ver o mundo para ver o que está acontecendo no mundo, né? E a ideia dele aqui você que está muito ocupado, eu não posso te ajudar, por exemplo, cuidando dos seus filhos ou te ajudando com seus pais, mas eu posso te dar um pouco de clareza nas informações, ou pelo menos as informações que você deve se preocupar, se filtrar as informações relevantes das irrelevantes, tá? Então, ao longo de todo o texto, ele vai voltar nesse assunto de maneiras diferentes. Vamos para o segundo parágrafo. Como historiador, não posso dar às pessoas alimento ou roupas, mas posso tentar oferecer alguma clareza, ajudando assim a equilibrar o jogo global. Se isso capacitar ao menos um punhado de pessoas a participar do debate sobre o futuro de nossa espécie,
terei realizado minha tarefa. E aqui ele conversa diretamente com o primeiro livro dele, que é o Sapiens, né? Nossa espécie. Vamos voltar para cá. Meu primeiro livro, Sapiens, investigou o passado humano, examinando como um macaco insignificante dominou a Terra. Pausa de novo aqui. Perceberam então que o ponto de vista dele é de uma pessoa da ciência, né? Então ele parte do ponto de vista científico, tá? Nós sabemos, é claro, para todo mundo que ele já se declarou ateu mais de uma vez. Só para a gente entender isso, né? A cosmovisão dele. A cosmovisão dele é científica. Vamos voltar para cá. Homo Deus, meu segundo livro, explorou o futuro da vida a longo prazo, contemplando como os humanos finalmente se tornarão deuses e qual pode ser o destino final da inteligência e da consciência. Tá? Então ele falou do segundo livro. Voltando para cá. Neste livro, quero analisar mais de perto o aqui e o agora. Meu foco está nas questões atuais e no futuro imediato das sociedades humanas. O que está acontecendo neste momento? Quais são os maiores desafios e escolhas de hoje? Qual deve ser o foco de nossa atenção? O que devemos ensinar a nossos filhos? Então, agora trazendo para cá, né? Para fora do livro. Eu como pai, eu tenho um filho de 3 anos, essa é uma questão que me atormenta, né, muito. Qual vai ser o futuro dos filhos? O que a gente deve ensinar para os filhos? Então, quando o meu pai, né, quando eu tinha 3 anos, o meu pai e minha mãe sabiam mais ou menos o que eles deviam ensinar. Porque era algo, apesar de o mundo já estava em grande mudança naquela época, as mudanças eram muito mais lentas do que são atualmente. E ele vai abordar isso no texto. Então ele está abordando, inclusive, a nossa ânsia, a nossa ansiedade em relação às mudanças que estão acontecendo no mundo. Todas elas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que ele lançou esse livro em 2018. Então vejam que nesse livro aqui ele não vai abordar, por exemplo, o que está acontecendo mais profundamente na pandemia, ainda que ele cite alguma coisa aqui nas novas edições, né, nas introduções, e principalmente inteligência artificial, com a profundidade que ela existe hoje. Inteligência artificial é um assunto que já é antigo, tá, pessoas? Mas agora ela tem hoje é o assunto do dia, a pauta do dia. No momento que ele lançou o livro, não era, tá? Vamos voltar para cá. Neste livro, quero analisar... Claro, 7 bilhões de pessoas têm 7 bilhões de agendas. E, como já observado, pensar no contexto geral é um luxo relativamente raro. Uma mãe solteira lutando para criar 2 filhos numa favela de Mumbai está preocupada com a próxima refeição. Pausa aqui. Mumbai é uma cidade indiana famosa pelas grandes favelas. Para você ter uma ideia, não é Mumbai, tá? Mas só para você ter uma ideia, uma vaga ideia do que é Mumbai. Pensa as favelas do Rio de Janeiro e imagina as favelas do Rio de Janeiro, lá que você viu no Tropa de Elite, na Cidade de Deus, tal. E faz o seguinte exercício. Onde tem uma pessoa, você imagina que tenha 8. Por quê? Porque a população indiana é 8 vezes a brasileira. Então, mais ou menos ali vai ter 8. Se bobear, tem até mais, porque a concentração populacional ela varia, né? Tanto na Índia quanto no Brasil. Mais 8, só pra você ter uma média. Então dá pra entender mais ou menos o que é Mumbai, tá? Uma favela de Mumbai. Voltando pra cá. Refugiados num barco no meio do Mediterrâneo perscrutam o horizonte em busca de qualquer sinal de terra. Então, pausando de novo aqui. Ele está falando de pessoas que estão migrando para a Europa, indo para a Europa, em busca de uma vida melhor. Muitas vezes em busca de sobrevivência. Né? O mar Mediterrâneo é o que separa a Europa do norte da África, né? Geralmente essas pessoas vão para a costa italiana, tá? E é só a gente lembrar o que estava acontecendo no início da Guerra da Síria, quando vários refugiados, né, estavam saindo da Síria e muitos em direção à Europa. O que aconteceu foi um problema enorme, ainda é um problema muito grande para a Europa, né? Então ele está falando sobre isso, tá? Olha os problemas que ele está abordando. Está pegando uma coisa no geral, no mundo inteiro.
Coisas que a gente aqui no Brasil não se preocupa, né? Por vários motivos, mas dentre eles é porque a gente está um pouquinho isolado do centro decisório do mundo. Vamos voltar para cá. E um homem que está morrendo no hospital superlotado em Londres reúne todas as forças para respirar mais uma vez. Então, a pessoa que está no UTI. Todos têm problemas muito mais urgentes do que o aquecimento global ou a crise da democracia liberal. Então, veja, olha o que ele está falando aqui, né? Crise da democracia liberal. Ele está falando para o Ocidente. Tá? Ele está olhando para o Ocidente. Democracia liberal é uma proposta política que ela vigora no Ocidente, ela tem um carimbo de ocidental. Ainda que alguns países do Oriente, por exemplo, Coreia do Sul e Japão, adotem algo parecido, né? Não é exatamente igual, mas muito parecido. Ou pelo menos com os mesmos valores. Tá? Então é isso que ele está falando, está olhando para o Ocidente aqui agora. Voltando para cá para o livro. Nenhum livro pode dar conta de todas as angústias individuais, e não tenho lições a ensinar às pessoas que estão nas situações que descrevi. Posso apenas esperar aprender com elas. Tá? Isso aqui uma declaração de humildade dele, mais ou menos igual a declaração de humildade que eu vou dar aqui agora. Lembrando que a minha interpretação desse livro não é a última, não é a melhor, não é a mais completa, mas é uma dentre várias, e o meu objetivo aqui é fazer com que você leia esse livro com uma perspectiva um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, ampla. Meu objetivo é fazer você refletir, tá? Sempre. Tá? O objetivo deste canal, inclusive, é fazer você refletir. Voltando para cá. Minha agenda aqui é global. Observa as grandes forças que dão formas às sociedades em todo o mundo e que provavelmente vão influenciar o futuro do planeta como um todo. A mudança climática pode estar muito além das preocupações de quem está em meio a uma emergência de vida ou morte, mas pode futuramente tornar as favelas de Mumbai inabitáveis, enviar novas e enormes levas de refugiados através do Mediterrâneo e levar a uma crise mundial dos serviços de saúde. Então veja que aqui ele tá conversando, dialogando com os exemplos que ele deu, né, no parágrafo anterior. Voltando para cá. A realidade é formada por muitas tramas e este livro tenta cobrir diferentes aspectos de nosso impasse global, sem pretender ser exaustivo, ou seja, sem pretender exaurir todas as possibilidades de reflexão ou de leituras, né? Leituras do mundo, no caso. Voltando para cá. Diferentemente de Sapiens e de Homo Deus, ele não tem a intenção de ser uma narrativa histórica, e sim uma coletânea de lições, as quais não têm por conclusão respostas simples. Elas visam a estimular a reflexão e a ajudar os leitores a ajudar os leitores a tomar parte em algumas das principais conversas de nosso tempo. O livro, na verdade, foi escrito em diálogo com o público. Muitos dos capítulos surgiram como resposta a perguntas de leitores, jornalistas e colegas. Versões anteriores de alguns segmentos foram publicadas em diferentes formatos, o que me deu a oportunidade de receber feedbacks e refinar meus argumentos. Algumas sessões têm por foco a tecnologia, algumas política, outras religião ou arte. Certos capítulos celebram a sabedoria humana, outros destacam o papel crucial da sua estupidez. Mas a questão mais abrangente em todos é a mesma. O que está acontecendo no mundo hoje? E qual é o significado profundo dos eventos? Olha então que ele está sempre olhando para o todo, tá? Voltando. Qual é o sentido da ascensão de Donald Trump? Pausa aqui. Plip. Pessoas, por que ele fala isso, né? Ah, porque ele é um crítico a Donald Trump? Aqui tá meio claro que sim, né? Mas por que ele seria crítico ao Donald Trump? Eu vou deixar você pensar um pouquinho. Pesquisa aí. O vídeo tá chegando no limite que eu estabeleci para eles. Para! Vejo você no próximo vídeo. Durma bem, beba bastante água e aproveite sua vida. Até mais. Tchau, tchau.